2020 está prestes a acabar. Vem 2021 pela frente, um ano que várias pessoas aguardam com expectativa por causa das dificuldades que nós esperamos que em breve possam estar a acabar. 2020 fica marcado pela Covid-19 e a chegada de uma vacina nova tem animado e tem colocado alguma esperança sobre as pessoas em relação ao futuro. Creio com toda a sinceridade que nós, como Igreja, colocarmos a nossa esperança numa vacina é ficarmos aquém daquilo que nós poderíamos almejar. 2020 foi um ano difícil. Certamente algumas pessoas experimentaram momentos de tensão e dificuldade. E talvez nós possamos fazer parte daquele grupo que diga que a esperança está naquilo que vem pela frente. Mas agora são dias duros, dias desagradáveis, dias de máscara, de separação, dias em que as famílias não podem estar juntos. Olhando para o cenário que nós estamos a viver, houve uma passagem que veio à minha mente. Em Ezequiel, no capítulo 37, Deus constata que a casa de Israel costumava dizer em determinada época que os seus ossos tinham secado, a sua esperança morreu, eles tinham sido totalmente exterminados. Não deveria ter sido o tempo de pandemia como estes que nós estamos a viver, mas damos-nos conta que o ânimo deles provavelmente era muito idêntico ao nosso ou a alguns de nós. Gostava que nós pudéssemos olhar para o contexto desta passagem. É que Isaías capítulo 37 é um capítulo doce da Bíblia e eu gostava de chamar a atenção a alguns aspectos. É neste contexto em que o povo diz a nossa esperança morreu que o capítulo vai acontecer. O capítulo 37 inicia com a ideia que o Senhor se aproxima. Reparem, a mão do Senhor veio sobre mim. Ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos. Fez-me andar de um lado para o outro e vi que o número deles no vale era grande e estava muito seco. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus, a estes ossos: Farei entrar em vós o fogo da vida e vivereis. Sobre vós porei nervos, farei aparecer carne, estenderei pele, porei o Espírito em vós e vivereis, então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei como foi ordenado. Vamos para já ficar aqui na passagem. É delicioso que, naquele momento em que a esperança tinha morrido, Deus aproxima-se e o Espírito Santo vai guiar. E o Espírito Santo vai guiar o profeta a um lugar que é um pouco macabro, a um vale cheio de ossos. E é ali, no meio daqueles muitos ossos secos, que Deus faz uma pergunta curiosa. Deus diz assim: estes ossos poderão reviver? Provavelmente, se fosses tu ou eu a ouvirmos esta pergunta de Deus, certamente nós responderíamos: eu não acredito que possam ossos reviver. Imagina que vais ao talho e andas lá e alguém te pergunta: achas que esta carne pode reviver agora outra vez? Nós diríamos: agora é tarde. Já foi morto, já não tem pele, já está desmembrado. Nós estamos perante um monte de ossos secos, vários ossos secos. E Deus faz esta pergunta interessante ao profeta. E o profeta responde de uma forma curiosa: Deus, tu sabes. Senhor Deus, tu sabes. Deus sabe os impossíveis. E há alturas em que Ele nos coloca perguntas que testam um pouco a nossa fé. E eu creio que aqui o profeta, ao colocar a sua confiança na sabedoria do Senhor Deus, em vez de se guiar pela sua inteligência, ele foi sábio. E ele foi sábio e Deus vai lhe dar então uma missão. Isto é uma visão, isto nunca aconteceu. Nós estamos a falar sobre uma visão que Ezequiel está a ter. Mas naquela visão Deus diz assim: olha, vai falar com estes ossos, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Estes ossos, sabemos, representavam a casa de Israel. E Deus dá uma boa lição de anatomia. Deus diz: eu porei sobre vós
nervos, farei aparecer carne, estenderei pele, porei o meu espírito em vós e vivereis, e então sabereis que eu sou o Senhor. Era um pedido estranho, falar com ossos. Mas o profeta vai e obedece. E sabem, por mais estranho que sejam os pedidos de Deus, eles sempre merecem ser obedecidos. E enquanto ele profetizava, o texto diz-nos que houve um ruído, um barulho de estalos, ossos se uniram, osso com osso. Então olhei e vi que os nervos os cobriam, a carne apareceu e a pele se estendeu por cima deles, mas não havia espírito neles. Quase que parece tirado de dos filmes dos Piratas das Caraíbas. Mas o que está aqui a acontecer é uma passagem cheia de simbolismo. Deus a aproximar-se, Deus a enviar palavra para um grupo que se sentia morto e sem esperança. E eu creio que o nosso Deus ainda hoje faz assim. E depois disto, Deus disse, profetiza ao Espírito, ao Filho do Homem, profetiza e diz ao Espírito, assim diz o Senhor, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. É interessante, olhei para esta passagem e eu pergunto, será que Deus estava chateado com o Espírito? Porque é que tinha que ser agora o profeta a falar com o Espírito? Porque é que não falaria Deus diretamente? Sabes, eu creio com toda a sinceridade que Deus faz os impossíveis, mas Ele desafia-nos tantas vezes a fazermos o que nos é possível fazer. Era possível o profeta falar com o Espírito, e ele vai fazer isso nos versículos a seguir, nós vamos ver. E há alturas em que Deus pede-te a ti e a mim para nós fazermos de acordo com a sua vontade. E vale a pena, por mais estranho que pareça. Agora vou falar ao Espírito para vir e trazer vida sobre ossos secos. A verdade é que o profeta fala como Deus havia ordenado, a obediência foi total, a obediência foi completa, é assim que começa o versículo 10. Então o Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé um exército muito grande. Que contraste! Começa um vale de ossos secos e ainda vamos no versículo 10 e nós já temos um exército grande, um exército em pé forte. O que é que aconteceu? Deus falou, Deus aproximou-se, o Espírito estava presente, a sua palavra foi obedecida e coisas grandes estão a acontecer. É nesta visão que Deus queria que o profeta compreendesse. E é então que ele diz, Filho do homem, estes ossos são a casa de Israel. Eles dizem, os nossos ossos secaram-se, a nossa esperança morreu, fomos totalmente exterminados. Então diz-lhes, assim diz o Senhor, eu abrirei as vossas sepulturas, eu vos farei sair das vossas sepulturas, eu vos trarei à terra de Israel, ó povo meu. Quando eu vos abrir as sepulturas e eu vos fizer sair, sabereis que eu sou o Senhor, ó povo meu. Eu porei em vós o meu espírito e vivereis. Eu vos porei na vossa terra e sabereis que eu, o Senhor, eu o disse, eu cumpri isso, diz o Senhor. Eu acho deliciosa esta passagem. No meio de um momento tão difícil para a casa de Israel, Deus aproxima-se e ele lembra que ele pode fazer toda a diferença. Meus queridos, quando avançamos para 2021, eu gostava que tu pudesses compreender, que todos nós pudéssemos compreender. A diferença não vai estar numa vacina que os homens possam fazer. A diferença está num Deus que está próximo, num Deus que quer falar connosco e que nos desafia à obediência. Se nós compreendermos a mais-valia que é andarmos com Jesus, a mais-valia de obedecermos à palavra de Deus, de ouvirmos, nos deixar guiar pelo Espírito Santo, eu estou certo que 2021 será um ano fantástico. O povo estava sem esperança. E Deus vem e Ele não dá um analgésico. Ele dá a sua ação. Nos últimos versículos que nós lemos, no versículo 12, 13 e 14, a palavra eu destaca-se. Eu abrirei, eu farei, eu abrir, eu. E Deus está-nos a chamar a compreender isto. Num tempo em que a esperança morre, a solução é Deus.
A nossa esperança morreu, Deus aproxima-se, Deus guia, Deus age, Deus faz a diferença. Ele capacita homens para chegarem a vacinas, mas Ele tem uma promessa para ti e para mim que é bem melhor: a sua companhia constante. Jesus Cristo, enquanto andou entre nós, Ele disse: neste mundo nós teremos aflições. E a palavra que Ele utiliza para aflições, talvez nós não disséssemos que seria pandemia, mas são momentos difíceis, são momentos como estes. E Ele diz-nos assim: neste mundo vocês vão ter isso. Mas Ele diz-nos mais, Ele diz: mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. E Ele é fiel, e Ele é Senhor. E nós, Igreja, devemos avançar de peito feito, lembrando isto a cada momento. Temos um Deus que é próximo, um Deus que é vivo, um Deus que é ativo, um Deus que tem poder do nada para criar tudo. Nós vimos isso em Gênesis. Um Deus que tem poder de mortos fazer vivos, de vivos fazer um exército forte. E eu acredito que Deus pode transformar a tua realidade e a minha. Confia no Senhor. Ouve a sua palavra. Deixa-te guiar pelo seu Santo Espírito. Obedece. Faz o que está ao teu alcance. Sempre de acordo com a vontade de Deus. E certamente coisas grandes poderão acontecer no próximo ano. Que 2021 seja um ano abençoado para ti, para a tua família, para a tua casa, para a nossa igreja, para a nossa cidade. Que Deus se faça sentir presente. E se for da sua vontade, que Ele nos possa usar sempre para a sua honra e para a sua glória. Mas que hoje cada um de nós diga: avançamos no tempo, caminhando com Jesus. Ele é a nossa mais-valia. Deus presente, Deus conosco, Deus a atuar. Bom ano 2021.